Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, tu podes todas as coisas. Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, tu podes todas as coisas. Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece e eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece e eu posso todas as coisas. Essa igreja aconchegante nos dá muita alegria de estarmos aqui reunidos em mais uma comunidade de portas abertas, nosso culto presencial, que para nós nos enche de muita satisfação, de muito entusiasmo, quando nós observamos essas crianças. Coisa linda, né? Criança. Quando você vê as crianças, você sente amor pelo seu filho? Quem sente amor pelo filho? Não importa a idade, né? Eu acho que não importa a idade. Filho é filho até quando tiver idoso, não é verdade? E o carinho, o amor tem que ser o mesmo. Hoje nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre algo que o apóstolo Paulo tem explicado no livro de Efésios, aos Efésios, sobre a representação familiar diante de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o lar cristão, primeiro com marido e mulher, porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós temos observado pelas reportagens de televisão, reportagens de jornais, de rádio, tantas situações críticas, violentas contra a família. O diabo, ele ataca primeiro a família. Quando ele quer destruir, ele vai justamente buscar na família a destruição. É só nós lembrarmos de Jó. Quando Jó foi atacado pelo diabo, primeiro tirou a sua família, depois tirou os seus bens e depois quis tirar a sua vida. Mas nós não vamos falar de Jó essa noite. Nós vamos chamar a sua atenção para o que está escrito na Bíblia Sagrada e o relacionamento que existe nos dias de hoje entre os membros familiares. Você pode abrir sua Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo 5, que nós vamos considerar texto a texto para que nós possamos entender o que é o valor da família diante de Deus, em relação também com a igreja. Então nós temos que prestar atenção, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós verificamos que tem muita agressividade entre os membros da família. O capítulo 5, 22 diz o seguinte, vamos ver texto a texto e considerar ponto a ponto o que Deus fala para nós essa noite. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como
ao Senhor. Muito bem, não está dizendo aqui que as mulheres têm que ser submissas ao ponto de o marido ser um mandante, um carrasco, um homem violento, uma pessoa que determina o que deve ser feito e a mulher é obrigada a fazer o que o marido quer. Não é nada disso. Muitas famílias hoje estão vivendo sobre esse mandos militares dos maridos, companheiros, ex-maridos. Tanto é que nós observamos muito feminicídio. Tempos atrás, há muitos anos atrás, não se ouvia falar em feminicídio. Haviam muitas agressões violentas e assassinatos de ex-maridos contra suas ex-esposas ou companheiros. Raramente vice-versa. Então nós observamos que no mundo que nós estamos vivendo hoje é muito preocupante. E eu costumo dizer sempre que a família está em perigo. Não é de hoje. Por que a família está em perigo? Porque realmente o diabo está fazendo justamente o que ele gosta de fazer: matar, roubar e destruir. Mas nós vamos falar, amados e amadas, da família cristã, do lar cristão. Por isso que o apóstolo Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então não é ao marido, é ao Senhor. A identificação de Cristo Jesus. Se você ama Cristo Jesus, tem que amar o seu marido e ser submissa através do quê? Da liderança. Porque, versículo 23, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Uma relação muito importante nesse trio: marido, esposa e Cristo, numa união única, no único propósito de Cristo o Salvador, porque é o que diz o texto. Versículo 24 explica como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Veja bem, como nós, como igreja, como corpo, estamos sujeitos a Cristo Jesus, o que acontece? Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, como Cristo, como igreja, como corpo. Algumas pessoas podem entender de uma forma errada, na maioria das vezes as pessoas do mundo, que não conhecem o que é submissão a Cristo Jesus. Ou seja, ter uma relação com Cristo de respeito. A mesma forma, o marido tem que ter o respeito da esposa como se fosse o mesmo respeito a Cristo. Como se fosse, não, tem que ser dessa forma. Mas tem o recado também dos maridos. No versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Veja só a relação agora, que é da mesma forma em relação à mulher ao marido, como o marido em relação à mulher. Só que tem um adendo aqui interessante, diferente. Mulheres sejam submissas, mas diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Não existe nenhum tipo de submissão. Embora no mundo atual que nós vivemos, pessoas não cristãs, ou aparentemente que se dizem cristãs, mas não professam e ser um lar cristão, muita mulher acaba liderando na casa mais do que o marido. E essa liderança traz o quê? Desconforto familiar. Essa liderança traz algo que o diabo gosta, que é dissensão, separação. Que às vezes a mulher ela passa dos limites do que diz a palavra de Deus. Mas a mulher cristã não pode fazer isso. Justamente o contrário. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Marido, qual sacrifício você faria para a sua esposa, a qual você ama tanto?
O que você pode renunciar a favor dela? Nós estamos falando relação de igreja. Nós podemos renunciar às coisas pecaminosas do mundo por Cristo. Na casa, o que nós podemos renunciar para o favorecimento da mulher, que reduz no amor? Lógico que nós temos erros, somos pecadores, pisamos na bola, falhamos muito no relacionamento entre marido e mulher e marido. Nós falhamos muito. Às vezes nós não respeitamos a mulher como deve ser respeitada. Às vezes o marido ele é tão agressivo, ele é tão violento que ele não chega a agredir a esposa fisicamente, mas o que ele pode fazer? Agride com palavras, com falta de respeito. Agride como se fosse uma pessoa sexo frágil, sim, mas como às vezes capacho. Trata a esposa como empregada. Trata a esposa como serviçal. Trata a esposa como um ninguém. Uma Maria ninguém. Desculpe o nome Maria. Mas uma Maria ninguém, que é o nome de uma música que tem. Então nós temos que pensar, quando o apóstolo fala: marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Então, ele vai agredir a mulher? Está agredindo o Cristo Jesus. Está agredindo o Cristo Jesus. E assim mesmo se entregou por ela, disse a palavra. É uma entrega total. O marido tem que se entregar à esposa como Cristo se entregou à igreja. Como é que funciona essa entrega? Amor em primeiro lugar. O amor fraterno, o amor ágape, o amor filho. Todos os amores que existem, o homem tem que disponibilizar a esposa para que ela possa sentir-se segura no casamento, segura no lar. Uma cumplicidade que tem que acontecer de uma forma real, especial e concreta. Caso contrário, o que pode acontecer na vida da família? Destruição, separação, divórcio. E quando o homem cristão, estou falando, de um lar cristão, toma decisões intempestivas contra a esposa, ele leva a família ao fracasso. Ele destrói o relacionamento dele com Deus. Ele quebra o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E o próximo, mais próximo do homem, com certeza é a esposa, que coabita com ele, que dorme com ele, que convive com ele no seio da família. Versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui é forte, amados. Fala de santificação, fala de pureza. A água, ela lava, ela purifica, e quando você coloca um alvajante, ela fica branca, ela fica puro. É Jesus que faz isso na nossa vida, pela palavra. Pela palavra. Então, quando estamos alicerçados na palavra, e somos identificados como minha casa, minha casa serve ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo homem fala isso, tem que falar isso. E quando ele está casado, ele tem a sua família, ele tem que pensar na santificação dessa família. E começa pelo amor à mulher. E a mulher, pelo amor ao marido, sendo submissa a ele como a Cristo. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Olha que lindo que diz. Para apresentar a si mesmo. A si mesmo. Igreja gloriosa. Sem mácula. Sem ruga. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como fazer isso no relacionamento do casal?
Com certeza através do respeito mútuo. Com certeza através de algo muito importante, porque quando o casal está unido no mesmo propósito e Cristo entre eles, como igreja, porque faz parte do corpo, com certeza não pode ter o quê? Mácula alguma. Mas às vezes somos pecadores, acontece isso. Pedimos perdão para Deus. Sem ruga. A ruga é detestável no rosto da mulher, sim ou não? Quando olha no espelho e vê uma ruga, coisa horrível. Olha aqui, olha ali. E no relacionamento, as rugas, as fissuras que existem. Os defeitos que começam a aparecer no relacionamento. As brigas, as contendas, as coisas terríveis que acontecem no dia a dia, entre muros ou entre quartos. O que acontece no quarto do casal? O que acontece lá no íntimo do casal? Quando às vezes alguma coisa não dá certo entre os dois, vem o quê? A dissensão, a separação de corpos. Ou pelo menos de costas, ficam brigados um com o outro. Durante um período de tempo, trazendo o quê? Dissensão e separação entre o casal e a igreja, entre o casal e Jesus Cristo, e isso traz o quê? Mácula e defeito. Mas a palavra diz coisa semelhante a isso, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Estamos falando do casal. Assim também, versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Amar sua mulher como ao próprio corpo. Ninguém, nenhum homem, nenhum marido quer ter defeito no seu corpo. Ele não vai se machucar, ele não vai se ferir, ele não vai se magoar. Ele vai fazer de tudo para estar com o corpo perfeito, sarado, com a mente equilibrada, com a mente focada nas coisas boas. E o cristão, o homem cristão, realmente ele não pode trazer nenhuma fissura, nenhuma ruga, nenhuma amargura no seu corpo, nem na sua mente em relação às coisas de casa, porque ele estará ofendendo a Cristo Jesus, porque Cristo é o cabeça. Há uma ofensa. Aí mora o perigo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Que amor é esse? São todos os amores, principalmente o amor ágape, o amor divino, o amor de respeito, o amor que conquista o coração da esposa, o amor que protege a esposa, o amor que sustenta a esposa. Não sustentar em termos de alimento, isso também, mas sustenta quando ela está enfraquecida, quando ela está com algum problema, quando ela está numa situação que precisa do quê? De um amparo, que precisa ter ouvido para ouvi-la. Porque muitas vezes a mulher é que ouve mais o marido do que o marido ouve mais a esposa. Isso não é amor. Tem que ter aí uma dualidade de interesses entre um e o outro. Eu ouço você e você me ouve. Tem algum problema? Me pergunte que eu vou te responder com amor. Tem algum descuido que eu fiz? Alguma coisa que eu fiz que não te agradou? Quero te ouvir, vamos acertar. Quando existe realmente o amor entre o casal, nós temos que pensar justamente em Cristo Jesus, o que Ele está achando do nosso bate-papo, da nossa conversa. Ele está junto? Porque é o que diz a palavra aqui. Não podemos absolutamente nada, como casais, ofender a Cristo Jesus em qualquer tipo de conversa, em qualquer tipo de bate-papo, em qualquer tipo de diálogo. Temos que pensar sempre, como lar cristão, o seguinte: Jesus está entre o casal. Jesus está entre o casal. Jesus está ali presente. O Espírito Santo de Deus habita em nós, somos templo do Espírito Santo. E a palavra diz que nós não podemos constranger o Espírito Santo, nem extirpá-lo da nossa vida.
Porque quando há uma discordância entre os casais, ou seja, brigas ofensivas ou até agressão física, o Espírito Santo puxa o carro, vai embora e Jesus se ausenta e o diabo toma posse da sua vida e destrói o seu casamento. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Isso é um fato. Você não vai odiar você. Algumas pessoas têm alguma reação, não sei por que nasci. Não sei por que isso aconteceu comigo. Jó teve isso, esse pensamento, antes não tivesse nascido. Mas Jó é diferente de nós. Passava por uma privação que jamais alguém passará. Nós estamos falando de relacionamento a dois. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo a faz com a igreja. Amém, igreja? Amém, irmãos? Quando você cuida de você, quando você cuida do seu corpo, é como se Cristo estivesse cuidando da própria igreja. E quando fala corpo aqui, não é uma pessoa, está falando da família, está falando da esposa, falando do marido, está falando de Jesus ali. Porque o marido é o cabeça, Jesus é o cabeça do marido. Então ele está presente. A mulher como submissa e o homem amando. E depois os dois numa única cumplicidade com Cristo Jesus, forma a família. Porque somos membros do seu corpo, no versículo 30. Do corpo de Cristo, a igreja. Eis porque, versículo 31, eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. No casamento acontece isso. A mulher vem de uma família, o homem vem de outra família. E depois na união do casal, no casamento, se torna uma só pessoa. Um só corpo. Difícil entender isso. Então por que há tanta separação? Por que há tanto divórcio? Por que há tanto descontrole? Por incapacidade de raciocínio de pessoas não cristãs. Ah, mas pastor, na família cristã também não acontece divórcio, separação? Sim, acontece. Não deveria acontecer, mas acontece. Por quê? Por causa de uma palavra que se chama jogo. Todo mundo sabe o que é jogo. Existem vários tipos de jogos. Jogo de futebol. Jogo de futebol, um time disputa com o outro. E quem marcar mais gol, ganha. É assim que funciona. Um jogo de cartas, de baralho, que às vezes se torna um vício para muitas pessoas. A pessoa vai jogando, aquele que tiver a melhor carta, que tiver o melhor esquema de jogo, ganha. Existe jogo de apostas. A pessoa aposta. Quem vai ganhar é aquele que tiver mais sucesso. O cavalo correu mais rápido, alguma coisa nesse sentido, a bolinha correu, essas coisas. É jogo. No casamento, por que não dá certo? Por causa do jogo. Jogo de interesses. Às vezes família acaba atrapalhando. Família do homem, família da mulher, entra em disputa. Por uma série de situações, até por herança. A minha família é isso, a sua família é aquilo. Eu não devia ter casado com você por causa disso. Existem brigas fantásticas no seio da igreja também. E há separação, sim. Por quê? Porque não tiveram o cuidado de estar ligados em Cristo Jesus. Porque não tiveram condição de cumprir mandamento. Não tiveram condição de analisar Efésios 5, 22 em diante. Não colocaram Jesus para resolver as questões mais difíceis entre o casal. Não oraram juntos para que Deus, o Espírito Santo, pudesse trazer a unidade
entre os dois. E veio a desunião. Por culpa do quê? Jogo de interesses. Incompatibilidade de gênios. Muita pessoa fala isso. Por que não deu certo seu casamento? Compatibilidade de gênios. Mas como que você namorou, noivou, casou, ficou tanto tempo junto e agora veio a incompatibilidade de gênios? Agora? É lógico que existe incompatibilidade de gênios. Ela veio de uma família, ele veio de outra. Pessoas completamente diferentes. Talvez religiões diferentes, etnias diferentes, raças diferentes, comportamentos diferentes. Por isso que em uma das cartas o apóstolo Paulo fala sobre jugo desigual. Jugo desigual. Se colocar uma junta, de um lado 2 bois e do outro lado 2 cavalos, alguma coisa vai acontecer. Um vai querer ir para um lado, outro vai querer ir para o outro. Ou melhor, não vai dar certo não, porque o boi vai estranhar o cavalo e o cavalo vai estranhar o boi. São pessoas diferentes. E quando são pessoas diferentes, na família cristã, o que tem que ter? A união cristã. Professar, ter a mesma fé, a mesma profissão de fé. E um entendimento em cima da palavra. Porque se não tiver o entendimento em cima da palavra, alicerçado na palavra, não dá certo. Não dá certo. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O apóstolo Paulo está dizendo mistério. Realmente é um mistério. O comportamento humano é um mistério. Para algumas pessoas não, é normal. Mas se nós pensarmos direitinho, o comportamento humano é mistério. Porque vem do quê? Primeiro vem de personalidade. Cada um de nós temos uma personalidade. Nascemos com uma personalidade. Às vezes as pessoas durante um período, ela adquire mau caráter e má índole. E durante esse período, quando ela adquire na juventude e depois o mau caráter e também a pessoa é de má índole, ela traz às vezes para o casamento. E mesmo o casamento cristão. A moça cristã, de família cristã, ela se apaixona por uma pessoa que é de outro tipo de pessoas, que durante um período da sua adolescência, esse rapaz ou esse moço, ele teve outros comportamentos não cristãos, e acaba se apaixonando pela moça cristã. Começa a bajular no casamento os pais da moça, começa a iludir, e de repente começam a namorar. E depois vem o casamento, 2 meses ou 1 ano, 2 anos depois, acaba o casamento. Não deu certo. Não deu certo. Por que não deu certo? Ah, ele não era quem eu pensei que era. Ele trouxe vícios que eu descobri só depois que casei. Hoje em dia, existe um ponto muito falho no relacionamento de pessoas. Falíssimo. Antigamente tinha o namoro, um período de namoro para que a moça e o rapaz conhecessem a família. A família. Para ver se essa família dos dois, elas tinham o mesmo em comum. Em termos de sentimentos, em termos de emoções, em termos de tudo aquilo que acontece no seio da sociedade. Tinha um namoro. Deu certo, 3, 4 anos de namoro. Vem o noivado.
coloca a aliança no lado, na mão direita, faz noivado. Noivado é mais um período de adaptação, de saber, da moça saber, do rapaz saber, será que é ela que eu quero? Será que é ela que eu vou viver a minha vida? Será que é com ela que eu vou construir minha família? Será que é com ela que eu vou ter meus filhos? Período de noivado. E se deu tudo certo, vem o casamento. Daí casam-se, vão ser felizes para sempre. Nem sempre. Então nós temos que pensar realmente que a palavra de Deus é tão profunda para nós, que nós temos que acender a nossa lanterninha e principalmente orientar os nossos filhos e filhas a respeito do futuro deles. Versículo 33. Não obstante, disse o apóstolo Paulo, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Olha como ele encerra aqui. Não obstante, vós, cada um de si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Olha aqui o segundo mandamento. É o próximo. Quando você deixa de amar, você deixa de cumprir o segundo mandamento. Você deixa de amar, você quebra o seu relacionamento com Jesus. Porque diz o apóstolo, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Esse respeito aqui ao marido é a mesma coisa do amor. Ter respeito, ter um amor sincero, um amor resignado. E principalmente um amor de entendimento. Entendimento. A esposa tem que entender o seu marido. Porque ele é diferente. O marido tem que entender a sua esposa. Por quê? Porque ela é diferente. Até onde vai os limites dele? A mulher tem que entender que ele tem os seus limites. Às vezes ela exige algo que ele não consegue, não vai conseguir atender. E a esposa, às vezes, o que ela faz? Ela insiste, ela insiste, ela insiste, ela insiste, ela insiste. E ele não consegue. E às vezes ele não conseguindo, ele vai ficar o quê? Frustrado e vai faltar com respeito com ela. Poxa vida, eu não aguento mais você falando, a mulher falando, se torna o quê? Uma mulher rixosa, como está na Bíblia. Quem é que aguenta uma mulher rixosa? Por isso que às vezes vem a separação na igreja, na família cristã. Porque ela deixa de ser a virtuosa e passa a ser o quê? A rixosa. Mas tudo isso depende dela, da formação dela, da disciplina dela, do entendimento dela da palavra de Deus, do compromisso que ela tem com Jesus Cristo, para ela poder ter um bom compromisso com o marido. E da mesma forma, o marido tem que saber os limites de sua esposa. Ela tem os limites dela também. E ele tem que entender isso, do que viver cobrando. Quem aguenta um marido cobrador? Quem aguenta um marido que passa dos limites e acha que a esposa deve fazer tudo para ele e ele ficar como bonachão sentado esperando ela servi-lo? Traz um café para mim, faz um sanduíche para mim. Você podia me trazer um copo d'água? Você podia me trazer um suco? Por favor, traz o meu sapato. Essa camisa não ficou bem passada? Essa roupa não ficou bem passada? E a mulher chega e fala para ele, também você deixa as roupas tudo jogado no chão, e eu fico como sua empregada, recolhendo. Falta de respeito de ambas as pessoas. Cada um tem os seus limites, os limites têm que ser entendidos por ambos os cônjuges, para que não desrespeita o Senhor Jesus que está entre eles no casamento, nem constranja o Espírito Santo e nem tampouco quebre o segundo mandamento. Vamos falar agora do lar cristão
filhos e pais. Chama os pais que estão lá fora. Chama os filhos que estão lá fora. Chama os pais que estão completamente fora do padrão do lar cristão. Porque com certeza, aqui, no que nós vamos falar, e que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 6 em diante, é algo tão profundo que nós, como pais, como cidadãos de família, o que nós temos que aprender é lidar com as coisas de Deus. Violentamente. Com responsabilidade. Versículo 1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Essa palavra seria bom quando estivesse aqui uma igreja de jovens, filhos. Que esses filhos têm que ouvir que realmente eles têm na vida cristã, no lar cristão, uma grande responsabilidade. Obedecei aos vossos pais no Senhor. Os filhos desde pequenininhos têm que entender que Jesus Cristo é o Senhor. Tem que explicar a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Num país na África, eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, de algo que encheu meu coração de tanta alegria, eu cheguei a chorar e ver, que vergonha. Nós ficamos envergonhados. Um monte de criancinha, não sei se é Moçambique, onde é, um monte de criancinha orando pelo mundo. E tinha uma menininha, pequenininha, devia ter uns 6, 7 anos, com a mão no Brasil e orando pelo Brasil, língua portuguesa. Não sei se é Moçambique, onde é, lá na África, orando pelo Brasil, e a câmera, o celular, chegou perto dessa menina, ela clamando pelo povo brasileiro para sarar do Covid, e um monte de criancinhas todas orando, mais de 200 crianças todas orando, crianças clamamos, coisa que às vezes nós não fazemos. Eu falei, meu Deus, que vergonha, porque essas crianças estavam sendo ensinadas, e estão sendo ensinadas a clamar pela África, a clamar pelo Brasil, a clamar para o mundo inteiro. Filhos de alguma família. O que nós temos que fazer como igreja? Ensinar as nossas crianças, como está sendo feito lá na salinha. Mas, o que fazemos em casa? Será que nós nos preocupamos com os nossos filhos em casa? Será que nós ministramos a ele? Ensina o moço no caminho que ele deve andar. Começa desde pequenininho a aprender a orar, a aprender a gostar de Jesus, a aprender a gostar do papai, da mamãe, da família. Tem que incutir no coraçãozinho deles, na cabecinha deles, quando criança, porque eles aprendem. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Está falando de justiça. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Veja que coisa linda, honrar pai e mãe. Quantos jovens hoje dá as costas para o pai e para a mãe, vai para as baladas, vai para a rua, traz quem quer, qualquer pessoa para dentro da sua casa, e com a cabeça empinada, não honra o pai, não honra a mãe, às vezes fala até impropérios, e diz o apóstolo aqui, é o primeiro mandamento com promessa. O que pode acontecer com esses filhos desregrados? Na família cristã não pode acontecer isso. No mundo nós vemos bem isso, mas no lar cristão não podemos ver isso. É responsabilidade dos pais orientar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, orar por eles, sustentá-los quando eles estão com dificuldade, seja em que área for, monitorar o andar dele, para não andar com outras pessoas, vigiar, liberdade vigiada.
No nosso tempo tinha hora para chegar em casa, hora para tudo. Hoje não tem hora para nada, não respeito nem toque de recolher, nem absolutamente nada. E diz o versículo 3: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa é a promessa. Aquele que honra pai e mãe, sendo obediente, por ser justo, também terá uma vida abençoada. Amém, igreja? Bom, versículo 4. E vós, pais? E vós, pais? Não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que tratamos os nossos filhos em casa? Quando se provoca o filho, é a mesma coisa que ofende o filho. Provoca. Em vários sentidos. Filho, às vezes adolescente, você não vale nada, você não presta, você não vale o pão que come, você é isso, você é aquilo, acaba classificando o filho de todas as formas possíveis, negativas e ruins. Está quebrando o mandamento. Não provoqueis vossos filhos a ira. Deixar o filho nervoso, deixar o filho irritado, fazer com que o filho tenha ódio do pai, ódio da mãe. Como que nós vamos tratar os nossos filhos, principalmente os pequeninos, com grosseria? O filho pequeno, ele quer a presença do pai, ele quer brincar com o pai, ele quer fazer folia com o pai. E o pai faz o quê? Não, vai para lá, não te quero, não é? Rejeita o filho. A rejeição do filho traz consequências graves no futuro. Essa criança fica magoada interiormente, mesmo que depois ela faz gracinha para o pai, mas ela guardou. O pai não fez algo bom para mim, ralhou comigo, brigou comigo, falou falto comigo, chutou, não bateu, mas chutou o balde, chutou a cama, bateu na porta, gritou, berrou. E a criança vai o quê? Assumindo. E quando crescer, essa criança vai ser igual ao pai. Não podemos deixar isso acontecer. Em hipótese alguma, em lugar nenhum da nossa casa. Porque somos o quê? Uma família cristã. Uma família que tem o lar sobre a égide de Cristo Jesus, na paz de Jesus Cristo. E é dessa forma que nós vamos construir uma família voltada para Deus, como está aqui. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Explicar o que é certo, explicar o que é errado, no amor. No amor. Não expulse seu filho de casa. Não expulse seu filho dos seus relacionamentos. Filho tem que estar junto, agasalhado, protegido, abençoado, sustentado, disciplinado no amor de Cristo Jesus. O lar cristão deve ter seus funcionários, seus empregados, sua empregada doméstica. Versículo 5 diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Muito bem, nós somos servos e vivemos num lar cristão. Nós temos o nosso serviço secular. Nós somos
funcionários, empregados, trabalhamos um período para receber um salário. A bênção de Deus, o pão nosso de cada dia. Diz aqui que o servo do Senhor, o cristão, que tem um lar cristão, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, nós temos que desenvolver o nosso trabalho com responsabilidade, porque fala aqui na carne, com responsabilidade, dando o quê? Quando fala carne aqui é o suor do nosso rosto. Foi que Deus falou para Adão. É com o suor do seu rosto. E quando o apóstolo fala aqui, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, mas com respeito, com temor. E diz tremor. Esse tremor não é tremor de medo, é de responsabilidade. Porque se você não trabalhar direitinho, você pode ter problema sério. Você pode receber uma advertência, você pode ser demitido, você pode ser mudado de função, se você ocupa um cargo, pode descer. Segundo, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Você tem que ser uma pessoa honesta e sincera, como você é honesto e sincero a Cristo, porque aqui diz como a Cristo. Tudo que nós fazemos nessa vida, em casa ou fora dela, nós temos que lembrar de Cristo Jesus. Tudo que nós fizemos, nós temos que fazer com amor. Você tem que ser o melhor professor, o melhor mecânico, o melhor médico, o melhor florista, né? Tem que ser o melhor empregado, trabalhador de construção civil, o melhor pintor, o melhor músico. Você tem que assumir isso. Eu sou o melhor, por Cristo Jesus. Ah, mas a pessoa não está vendo você como melhor. Não, mas para mim eu sou o melhor, porque eu faço tudo com amor e faço o melhor de mim. Quando você dá o melhor de você, você é the best, é o melhor. Versículo 6. Não servindo à vista como agradar aos homens, como servos. Olha só, o que está falando aqui? Não servindo à vista como para agradar aos homens. Você não está agradando ao seu patrão com aquilo que você faz direito. Porque você é servo de Cristo. Você está agradando a Deus, que fala, esse é o meu filho amado, que faz o melhor serviço para o patrão dele. Porque você, identificado como cristão, o teu patrão te vê como cristão, sabe que você faz um belo serviço e você só recebe elogios. E Cristo Jesus se alegra com isso, fazendo de coração a vontade de Deus. Fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos, que nós possamos progredir e divulgar o reino de Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Vamos fazer o melhor de nós, para Jesus Cristo. Diz o versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens. Então, se eu tenho um patrão, eu estou fazendo tudo o que for possível para ele, mas eu faço para o Senhor, para que aquela pessoa que me vê, ela possa saber que eu sou um filho de Deus e faço tudo com amor e responsabilidade, e bem feito. Certos de que cada um, versículo 8, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer livre. Amém, irmãos? Receberá de Deus o galardão. Receberá de Deus. Versículo 9. E vós, senhores, agora fala, com certeza do patrão, se você é patrão e tem os seus empregados, de igual modo procedei para com eles, da mesma forma, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Coisa linda, não há acepção de pessoas, é como Deus.
O Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Nós não podemos escolher as pessoas. Para nós, todas as pessoas são iguais diante de Deus. Não há privilégio. Há trabalho, há serviço e há bênção para todos. Amém, irmãos? Nós encerramos o capítulo, o versículo 9. Na semana que vem teremos a sequência do Efésios com a armadura de Deus, e vai ser muito importante. Queremos convidar a todos para quinta-feira estarmos aqui, amém? Vamos orar? Vamos, por favor. Pai querido, nós queremos estar dando graças ao Senhor por essa palavra. Pelo apóstolo Paulo, que escrevendo aos Efésios, nos dá esse recado tão importante para a nossa vida, a respeito da família cristã, do lar cristão. Sabemos, Pai, que somos imperfeitos, pecadores, falhamos, mas pela misericórdia, pela graça de Jesus Cristo, nós conseguimos nos livrar de tudo aquilo que é pecado, perdoando nossos pecados, não levando em consideração nossas fraquezas, que são muitas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dou glórias a Ti, porque Tu és maravilhoso, Pai. Abençoe a sua igreja, abençoe a todos que estão aqui presentes, estão conosco na internet, e que a Tua palavra seja forte e vívica em nossa vida. Oramos e agradecidos estamos em um nome de Jesus.